vamos ver aqui o vídeo lá do canal do Ciência Todo Dia, vídeo lá do Pedro Luz, falando sobre por que não sabemos quase nada sobre o fundo do mar, Isabela. Então parece ser super interessante o tema aí, o pessoal gostou, que a gente tá trazendo esses vídeos de curiosidades. Então se você não viu lá a gente assistindo sobre o fundo do oceano, né, por que você vai descendo e vai ficando ruim, assiste lá depois também. Então, bora dar uma olhadinha aqui. Se o pessoal quiser, a gente traz mais vídeos desse tipo aí de curiosidade, porque eu e a Isabela, a gente se amarra nesse tipo de vídeo. Eu adoro. O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Aqui o pessoal do Ratanabá vai à loucura, né, mano? A galera pega esse vídeo aqui e já tá como, mano? Atlantis. Temos provas aqui que Ratanabá existe, isso cara. Aqui, o pessoal já usa esse pedaço aqui pra já espalhar isso aqui no grupo do Zap, tá, rapaziada? Pedro Luz. Talvez o tiro esteja saindo pela culata, mano. Eles acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio desconhecido e afundados na nossa própria ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Pessoal, a fobia. Quando vocês entram no mar, tipo na praia, vocês não sabem o que tem embaixo d'água. Pior que eu não tinha medo de ir pro mar, mas o TikTok criou esse medo, Isabela. Mas o TikTok criou... aqueles vídeos com... com a música do Piratas do Caribe. E aí eu fiquei pensando em todas as vezes que eu fui pra praia, que já não foram muitas, mas que eu fiquei sentindo as algas assim no meu pé, e eu fiquei tipo, tranquilo, são só algas. E agora quando eu penso nesses acontecimentos, já me dá um leve calafrio. Será que eu ficaria tão tranquila se eu fosse hoje em dia? Eu acho que não. Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Essa frase é clássica. Mas meu amigo pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso... Eu não sou talassofóbico. Não, nem eu acho. Quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros, até dá para fazer isso sem equipamentos, mas logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá para descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho, por questões de segurança, a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas como você está seguro... E eu já acho muito já, pô. E 40 metros já é bastante coisa. Já é muita coisa, pô. 4 pressão atmosférica ali em cima de você já, né? Já não é tão simples assim também não, mano. 40 metros. Tem que estar instruído ali. Tem que estar com condicionamento físico bom, provavelmente. Também. Sua casa, isso é só uma cifra, já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade. Isso daqui é pra vocês assistirem e ficar com um vazio existencial, entendeu? Falando assim, caramba, cara, eu não sou nada. Pra eu você não sou nada. O quão pequenininho você é, né? Você se resume à sua insignificância. E aí o problema é porque o ser humano tem essa dificuldade de entender o quão pequeno nós somos, né? Porque aí a gente começa a falar de coisas que extrapolam o nosso senso comum ali, né? Porque a gente tá acostumado a lidar com coisas do nosso cotidiano, então são coisas que o tamanho, né, faz sentido pra gente. A gente tá falando de uma árvore, até hoje em dia de um prédio, de um avião, coisa do tipo assim. Mas quando a gente começa a falar de valores estratosféricos, assim, né? Coisas muito grandes, a gente perde completamente a noção disso, né? Quando a gente estuda... Eu falei sobre isso no outro vídeo, né? Mas é muito comum quando você tá estudando astrofísica, você perder completamente a noção disso. Porque aqui a gente tá falando do oceano de, sei lá, 11 quilômetros. Aqui já é um negócio que é inimaginável pra gente. Claro, mas aí você pensa, pô, a Terra é só um pedacinho de nada perto, sei lá, de Júpiter, por exemplo, ou perto do Sol, e aí não dá pra imaginar. Cara, isso, eu tenho dificuldade pra entender o que é 30 centímetros, o que é 20 centímetros. Pra mim, 15 centímetros é basicamente isso aqui, ó. É 15 centímetros, não é? Isso aí deve ser uns 20 e pouco, Isabela, pelo amor de Deus. Tá maluco? Que 15 centímetros é esse, Isabela? Tá louca? Eu já tenho dificuldade
dificuldade pra mensurar isso aqui, cara. Tá Quem louco? dirá outro tipo de tamanho? 15 centímetros é esse, velho? Que isso? Tá querendo caçar petróleo, cavar petróleo? Essa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titan, Dos que é bilionários. aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na nessa casa dos região. 3.000 metros de profundidade. Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. Cara, É a pra mim região- ainda é doideira pensar que as pessoas faziam expedições pra ir visitar os destroços do Titanic, velho. Não, toda vez que eu penso nisso, o controle do submarino sendo um controle remoto lá de... Não, mas eu não tô nem falando desse. Eu tô falando só de pensar que as pessoas fazem expedições pra isso, tá ligado? No geral, Cara, por mais que rico- esteja seguro. É, o rico tem umas manias que a gente nem pensa, né, velho? A pobreza nos permite ficar mais salvos em alguns momentos, né, Cara, Léo? nessa hora... Salva de um lado e o problema é que do outro não salva tanto assim. Quando eu escuto isso, a única coisa que eu penso é naquela piada do Chris Rock, que ele fala sobre as pessoas pretas não fazerem atividades perigosas, porque a vida dele já é perigosa, né? Ele fala assim, a gente já pode morrer a qualquer momento, então eu não vou ir visitar um submarino a 4 km de distância, tá ligado? De profundidade. Pra gente que é pobre também, né, velho? A gente também pode morrer de dengue, tá ligado? Não vou fazer um negócio desse, pelo amor de Deus, cara. Pior que é Os foda. animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus johnsoni. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele Fez. peixe-lâmpada Do que todo aparece mundo, no todo mundo Procurando procurando Nemo. Nemo. Ele Não, viralizou esse Todo tempo Mundo atrás. Nemo. Como que é o nome Procurando do filme? Nemo, cara. Ah, é Procurando Nemo. Calma lá. Mas ele já fez até participação no cinema. Esse é aquele famoso, esse é famoso. peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Feio pra caralho, bicho. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. Sim. É um nome nada convidativo. Já dá uma Hades. boa pista de como que é a vibe aqui Adopelágico. embaixo. E essa parte representa toda a metade de baixo do Adopelágico. oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. Caraca, Isso é mais do que a altitude do Monte Everest, com seus quase 9.000 metros. Ou seja, a Terra é mais profunda do que ela é alta. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar um mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Leonardo da Nos Vinci anos era brabo, né, mano? 1600, O que esse cara não fez, velho? Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui. Um barco a remo fechado conectado à superfície por uma tubulação de ar. E O mais esse é próximo que eu tenho disso aqui é assistir o vídeo do Iberê construindo o submarino dele. Arte Ataque também pega uma cola, um não sei o que, e você constrói seu próprio submarino, Pô, porra. fiquei amarradão no vídeo do submarino do Iberê, velho. Assisti tudo, mano. Toda a saga dele lá, tá ligado? Foi Ai, irado, foi Leonardo. irado. o primeiro submarino da história. Nos Mais séculos próximo. seguintes, versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. Cara, é E muito assim, doido você pensar que hoje em dia muitos países, a maior parte dos países que têm armas nucleares, eles guardam as suas bombas nucleares em submarinos, né? Tem muitos deles que guardam isso. Pior que Porque eu aí tô- eles já deixam pronto pra caso precise utilizar e fica escondido, entendeu? É um negócio sinistro, né? Você pensar nisso. Pior que A faz gente sentido. pensa que vai ficar num bunker lá as bombas Vai nada. e aí vai. Quando um dia se eu achar a chave do cofre, tá ligado? Aí eu vou achar todas as bombas nucleares. Não, tá tudo em submarino, no oceano aí. A gente nunca vai fazer ideia de onde tá essa porra, tá ligado? Pior que é doideira, mas é como o próprio Pedro explica. A maior parte do nosso planeta é tudo água. Faz todo sentido estar embaixo Esconder, d'água, exato, né, mano? né? Vai esconder onde é difícil de achar mesmo. Mas a maioria fica em subterrâneos, Léo. Mas é interessante pensar que, mesmo que a maioria esteja em subterrâneo, se tiver 5 em submarino, já é impressionante.
tá pronto pro ataque. Como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1000 metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola minúscula. Só de olhar pra isso já me dá claustrofobia. E essa marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para a ciência e até para o cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. Isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu poucas vezes dali em diante. Isso aí ninguém fala, né? Verdade, as pessoas duvidam muito do homem ir pra Lua, mas não duvidam do homem explorar ali as Fossas das Marianas 10 anos antes, por exemplo. Sendo que ir pra Fossa das Marianas é muito mais difícil do que ir pra Lua. Mas é isso que eu ia falar, é a falta de percepção, né? Do que é difícil, né? Do que é difícil, exato. Da engenharia ali, né, da época. As pessoas duvidam muito de ir pra Lua, né? Cara, quem nunca conheceu um conspiracionista que não acredita que o homem foi pra Lua, por exemplo, né? Pois é. E aqui, da exploração do oceano, você não vê, né? Não tem. Mas é interessante também você pontuar isso, porque a falta de percepção também se dá porque a gente não consegue olhar pro oceano e ver, assim, o quão fundo pode ser, né? A Lua a gente tá vendo, porra, que a Lua tá distante pra caramba. O quanto que a pressão atmosférica influencia também, né? O quanto você aumentar a pressão atmosférica é problemática, as pessoas não têm essa noção também, né? É doideira. A pessoa seguinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012. E foi ninguém menos do que James Cameron. Verdade, o diretor né? de Titanic. Não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. E isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um veículo submarino ultramoderno que já fez cerca de 20 viagens ao fundo do mar. E com isso, hoje em dia, 27 pessoas já chegaram aos quase 11 mil metros de profundidade da Terra. Mas como exatamente... Mas também, não te dá uma agonia pensar nisso? Em todos esses anos... Só 27 pessoas. Só 27 pessoas. Me dá agonia pensar que foram 27 pessoas ainda. Pra mim é muita coisa. Eu fico pensando, gente, são só 27 pessoas, de bilhões de pessoas que existem... 27 pessoas foram só a 11 mil metros. Cara, doideira, demais. Minha mente aqui não consegue, sabe? Ter essa noção, ter essa percepção, sabe? Pra mim é muito isso ainda, velho, juro. A agonia não é descer, subir de volta, não faz sentido. A gente sabe essa medida. Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Faz sentido, né? Se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros. Ou seja, a resolução é muito pior. Menor. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso, atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo,
a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. E isso permite que, mesmo sem entrar na água, cientistas descubram mais ou menos como que é o formato do fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal para o fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar. E com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual que é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos 10. Uma preguiça, né? Uma trabalheira, né, pai? Às vezes ficar sem descobrir é uma opção também, né não? Mó trabalheira, pai. Não deu preguiça só de ouvir ele falando. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo submarino. Caraca. E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Lembra daqueles 1.500 metros por pixel? A ideia é chegar a 800 metros por pixel. Pô, já vai dobrar a parada quase. E a apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%. E aí existe... Pô, mas 20% em 2023, 2030... Cara... a nossa geração vai de arrasta e não vai ver. Não vai saber, entendeu? Não vai chegar na totalidade ali. O temor de que o mapeamento detalhado poderia trazer problemas para o meio ambiente, porque ele facilitaria a extração de recursos naturais. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimentos como manganês, ferro e outros metais, além dos nódulos polimetálicos que podem ser usados na fabricação de baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas costas marianas. Em outro vídeo, isso é Mesmo bad, assim, viu? a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, o entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Isso é uma coisa que eu fiquei chocado quando descobri. Que os cabos de internet, né, a internet ela é conectada pelo mar, né? Os cabos passam pelo mar. Cara, isso é uma coisa muito louca. É muito doido pensar isso, né, velho? É doideira mesmo. Os cabos, a fibra ótica aí que chega na tua casa, meu mano, tá ligado? As coisas são conectadas pelo mar. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Legal, afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra. É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. Que é mesmo. Isso aos pouquinhos. Fascinante. Muito obrigado e até a próxima. Brabo. Muito bom o vídeo, tá, cara? Bom mesmo. Muito meu legal meu cérebro, nesse momento aqui, tá absorvendo todas as informações passadas. Pô, agora. muito legal o vídeo. Comenta aí embaixo se você quer que a gente assista mais vídeos desse estilo aí também do Pedro Luz, que a gente traga aqui. Eu gosto muito do canal dele, velho. Então, se o pessoal gostar aí e curtir, a gente vai trazer mais e eu vou ficar super feliz também, certo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal aí também.